Nós iremos ler do 1 até o 10. Efésios 2, do 1 ao 10, nos diz a palavra: E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Quando Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus queridos, quero pensar na temática, pensando sobre a graça, o presente de Deus para nós. Embora eu tenha usado esse texto, eu vou me concentrar principalmente em verso 8 e verso 9, pensando na ideia, o que é graça. O que é graça? Lembro de uma pequena história de um jovem, ainda estava se decidindo se queria ou não namorar, e ele conheceu então a moça e ele vai passear, ele resolve o desafio de conhecer a tal família da moça. Ainda estavam se conhecendo. E ele tomou a decisão então de passar na loja e comprar 3 anéis de compromisso. E ele comprou um bem baratinho, aquele bem bijuteria, sabe aquela coisinha de R$10, aquela coisa assim, que parece aqueles negocinho que vem de beira de praia, aqueles negocinhos assim bem simples. Comprou um mediano e comprou um já bem mais robusto, de prata, elegante, com pedras. E o fato é que quando ele conversa então com o dono da loja, ele fala a respeito, depende de como vai ser a reação dela e depende do beijo com que ela me der. Se for um beijo meio frio, perceber que a coisa está muito firme, eu vou dar o mais simplesinho, e vou terminar por ali mesmo. Se for uma coisa mais calorosa, mais intensa, mais apaixonante, aí eu vou dar o melhor. E ele vai então, e após chegar na família, estando ali aquele tempo, vão tomar a refeição, e ele pede permissão para orar, ora com aquela intensidade, até que a menina vira e pergunta: nossa, eu não sabia que você era tão religioso, que você era uma pessoa assim, firme. Aí ele responde: eu também não imaginava que seu pai fosse o dono da loja. Esse é o ponto. Algumas questões que nós pensamos a respeito do que é o presente. E o que é a graça? A graça é o presente de Deus em amor. É simples definir o que é graça? Não, porque muitas das vezes nós dizemos que é o dom de Deus, nós dizemos em palavra genérica, é um favor não merecido, mas o que é graça? Não é difícil de entender o que é graça, de usar atitudes, exemplos do que é graça, mas a dificuldade está em perceber a amplitude do que é graça de Deus para as nossas vidas. Por isso eu fiz questão de colocar os 2 hinos. Te agradeço por isso fiz questão de ler o Salmo 18, Senhor, te rendo graças por isso, e começa a usar exemplos de atitudes, de ações, de graças. Mas o que é graça? A palavra graça, tão usado, alguns em vez de dizer, vamos orar, vamos render graças a Deus pela refeição.
Outros usam como nome de pessoas, fulana, Graça, e ela está aqui hoje, está nos visitando. Outros usam como exemplos de dizer a habilidade de alguém tocar um instrumento de uma dança, como essa pessoa, ao executar esse instrumento, ela toca graciosamente. Ela tem levezas no dedo enquanto toca os acordes. Quando você vê tocando os pianos, a sua mão desliza, existe graça. Nós falamos de graça, mas o que é graça? E eu quero pensar em duas coisas em específico. A respeito, entendendo o conceito de graça e precisamos da graça de Deus. Entender o conceito de graça e precisamos da graça de Deus. Paulo fala no capítulo 2 a respeito disso, de que nós somos salvos pela graça. E não é à toa. A carta aos Efésios, ela está estreitamente relacionada com a carta aos Colossenses. Enquanto em Colossenses Paulo tem a preocupação de mostrar a divindade de Cristo, a supremacia de Cristo, Paulo aqui em Efésios, ele tem então a preocupação de mostrar o que é a igreja, esse conceito místico de igreja. Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem simplesmente? Não. Igreja é um grupo de pessoas, o que é igreja? Igreja é então o grupo de pessoas que está em prol de uma causa? Também não, porque não é ONG. Igreja, então, o que é igreja? Paulo está tratando disso em Efésios. Por isso os 3 primeiros capítulos aos Efésios é tão doutrinário, que ele vai falar a respeito, vai formular, vai desenvolver o que é essa ideia de igreja, aqueles que são salvos em Cristo. Esse ensino, então, vindo dos apóstolos, salvos e redimidos pelo Cordeiro. Só que capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo é extremamente prático. E no ser prático ele vai falar a respeito de quem somos nós em conjuntos. Por isso está relacionado também ao tema. Por isso a ideia de família, por isso o conceito de que o homem é o sacerdote do lar. Então, quem é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que são salvos em Cristo, que se reúnem para adorar e exaltar o nome do Senhor e que confessam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aí eu quero pensar um pouquinho nessa questão de graça. Não é difícil de nós definirmos o termo. Como falei, um favor não merecido. Tá, ok, mas você resume simplesmente a isso? E acabou? Não acabou. E muitas das vezes nós confundimos graça com misericórdia. E deixa eu usar 3 exemplos de palavras que aparecem nas Escrituras para começar a desvencilhar os conceitos que nós temos e a montar um pouquinho da ideia. Justiça é quando nós obtemos, quando nós recebemos aquilo que nós merecemos. Cometi um crime, roubei, fui punido, eu recebi o que eu merecia. Misericórdia é não receber o que eu mereço. Eu merecia a punição, mas a justiça não deu o que eu merecia, embora eu merecesse. Isso é misericórdia. Graça é receber o que eu não mereço. Portanto, eu fui inocentado, mas eu cometi o crime, mas eu estou livre. Isso é graça. Justiça eu recebo o que eu mereço. Misericórdia é não receber o que merecemos. Graça é receber algo da qual nós não merecemos. É diferente. Portanto, a graça é uma bondade não merecida. É tudo de Deus pelo nada da nossa parte. Custou tudo para Ele, mas não custou nada para nós. O que eu posso, e aí começa a configurar e fazer mais sentido o conceito de um favor não merecido, porque nós não merecemos, para nós não custou nada, mas para Ele custou tudo. Nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, essa ideia da palavra graça vem do verbo shen, que traz a ideia de abaixo
para estar abaixo, trazendo o conceito então de que um ato de misericórdia, de condescendência de um rei para com um súdito. Ele fez um favor, ele estendeu a sua mão. Você vê isso na rainha Esther. Você vê isso quando a rainha pede para que o seu tio, a nação de Israel, jejue, o povo de jejue, porque ela queria entrar então na presença do rei. E o rei estende o cetro, ato de graça. Ele foi condescendente para com ela. Já quando nós olhamos para o Novo Testamento, e a palavra que nós mais conhecemos é uma ideia de caris, é a ideia que aparece como graça. E tem o sentido de bondade, de um presente de boa vontade. É um favor que não foi pedido. Eu não pedi, mas me deram um favor. É essa a ideia que está trazendo. Uma bondade passando de algo que é vindo de cima. Certo, alguém disse, o amor que vai para cima. O amor expressado da nossa parte, que sobe aos céus, adoração. O amor que é exteriorizado, o amor que é expressado, é afeição. O amor que desce de cima é graça. Por isso, falar de graça é falar de exemplos para nós conseguirmos entender a dimensão do que é graça de Deus. Por isso, a melhor expressão que nós temos é não merecedor. Eu recebi algo que eu não merecia. Deus nos ama. E Ele nos ama por causa da sua natureza, de seu ser, de quem Ele é. A palavra amor é a expressão, é a afeição de graça. A graça vem do amor que Deus sente para conosco. Por isso, quando nós dizemos o versículo que nós gostamos de usar na evangelização, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graça. Você espreme o amor de Deus, sai graça, porque é vindo da parte dele. Portanto, o amor é a graça de Deus. João 15:13 nos diz, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, e eu recomendo, ele não tenta discutir o conceito teológico do que é graça, mas ele dá inúmeras histórias do que é graça. E ele vai falar o seguinte a respeito de graça de Deus. A graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Nenhuma quantidade de esforço pessoal, renúncias espirituais ou dedicação de uma vida religiosa, nenhuma quantidade de conhecimento adquirido, nenhuma quantidade de boas ações faz com que Deus nos ame mais. De igual forma, graça significa que não há nada que possamos fazer pelo qual Deus nos ame menos. Porque nenhuma quantidade de racismo, de orgulho, de preconceito, de ódio, de adultério, de assassinato, de crimes pode fazer com que Deus ame menos. Por quê? Porque graça significa a extensão do amor de Deus do mesmo tamanho de Deus. Deus é infinito. Portanto, seu amor é sua graça também. Então, para nós, não há nada que nós possamos fazer. Olha, se eu tentar fazer isso, Deus vai me ter o xodozinho, Deus vai me amar mais. Não, porque Ele já ama com o amor total, e o amor total foi expressado na cruz. Se eu tentar fazer tal coisa para entristecer o coração de Deus, não vai diminuir o amor dele. Aliás, o amor dele vai te corrigir, mas Ele não vai te amar menos. É por isso que não nos deixe em trevas. Tente pensar no seguinte, tente raciocinar comigo e usar um pouco a sua imaginação
E acompanhe o raciocínio comigo. Imagine que certo criminoso entrou na sua casa, está armado, e ele matou a sua família. Só sobrou você e você conseguiu escapar. Você tem 3 opções. Primeira delas, você pode ir à caça e matar esse rapaz. O nome disso se chama vingança. Segunda opção, você pode chamar então a polícia e entregar ao sistema, o sistema cuidar dessa pessoa e ele ser julgado. O nome disso é justiça. Terceira opção, não sei se você vai gostar dela. Você poderia chamar essa pessoa para morar na sua casa e você adotá-lo. O que você prefere? O nome disso é graça. Porque foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Porque nós cometemos crime. E Ele nos adotou como filhos. Por isso é graça. Por isso graça custa tudo para quem dá e não custa nada para quem recebe. Não entenda que graça simplesmente é uma salvação de graça. É de graça para nós, mas alguém teve que pagar a conta. Não ache que graça é simplesmente liberdade para fazermos o que quisermos e que Deus é um Deus de graça, então significa que eu posso fazer o que eu quero? Não, porque graça, falar a respeito disso, é falar de andar sobre a corda bamba. Por quê? Porque se eu tento enrijecer o conceito, eu caio no conceito religioso, onde eu estou tentando merecer algo de Deus. Mas se por outro lado eu digo, está tranquilo, posso fazer que Deus continue me amando, eu caio na libertinagem. Por isso que é tão difícil para nós alcançarmos o ponto de equilíbrio. Por sermos alcançados pela graça, onde custa tudo para Ele, não custa nada para nós, conseguimos viver em santidade. Segunda coisa, precisamos da graça de Deus. Os primeiros versos desse texto, dessa passagem, nos dá o nome dessa graça. O verso 1 nos diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ah, meu Deus. Essa ideia do depravados, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, trazendo o estado de que nós somos pecaminosos. Por quê? Romanos 3, 10 e 12 nos diz, como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer. A nossa natureza, o nosso instinto, o nosso eu, o nosso ego, aquilo que é a nossa essência, por natureza, por nascimento, nós somos filhos de Adão e herdamos essa maldita natureza chamada pecado. Entenda a doença como uma doença genética e o nome dela se chama pecado. Mas eu não tive culpa do que aconteceu lá. Ok, mas você é filho de Adão e Eva e portanto você herdou a natureza. E só existe um meio para ser curado dessa maldita doença. Você pode tentar todos os caminhos, serão homeopáticos. Pode no máximo te trazer um alívio da dor de consciência, pode no máximo te trazer um bem-estar, mas ela não cura. Só existe uma coisa que pode curar, e é Cristo Jesus. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A nossa tendência é sempre pecar. Quando no verso 4 nos diz que nós, 2 e 3, nos fala que nós somos depravados, isso significa que nós somos incapazes, nós somos incompetentes, nós não temos capacidade
capacidade de fazer alguma coisa pelo qual eu consiga me aproximar dele. É você patinar no seco. É você tentar andar com aquele carrinho 1.0 na subida, e bela de uma subida, em pleno dia de chuva, com ele carregado. Você patina, mas não sai do lugar. Não tem como. Deixa eu fazer um outro jogo de memória com você, exercício mental. Pensa no seguinte: você fez algo que queria, mesmo sabendo que Deus falou para você não fazer, e nessa ideia você sabe que Deus está sabendo disso. Você fez isso. Segunda situação: você fez algo que não queria que Deus tivesse visto, e Deus viu. Você fez algo que também não queria, mas a sua mãe viu o que você estava fazendo. Você já achou que desse modo seria melhor? Você tentou isso, aquilo, você tentou de todas as formas, o meio, você se esforçou, buscou para tentar mudar, para você conseguir. Você se dedicou no seu trabalho, você se dedicou na sua vida, você dedicou nos seus estudos, você dedicou em todas as áreas, você deu mais do que 100%. E você esperava, no mínimo, uma promoção, um prêmio, um muito obrigado. E não veio. É mais ou menos isso. Sabe por que graça é tão difícil? Sabe por que graça é algo que desce seco e difícil? Porque quando é para nós, quando é para mim, quando é para o eu, a gente se engrandece, a gente agradece. Que bom que tem o sangue de Jesus, que bom que Ele me alcançou, que bom que Ele me perdoou, ótimo. Mas quando a ofensa vem do outro, e esse outro é dos piores dos pecadores, e esse outro fez algo que a gente chama de terrível, dos piores crimes da humanidade, e a graça diz: para ele também tem perdão, e eu tenho que aceitá-lo como irmão em Cristo. Aí a gente empaca, porque aí nasce aquele sentimento religioso que está escondido lá dentro. Como assim? Como assim ele também, a graça de Deus cai sobre a vida dele? Olha o tanto de coisa que ele fez. Por isso que é graça. Não é mérito, não é justiça. O amor de Deus não é como cartão de crédito que você faz e fica depois, salda na outra dívida. Deus também não junta poupança, está sempre ali. Por isso que para nós é tão difícil, que talvez aquele seu pior inimigo, talvez aquela pessoa que você odeie, que você tem orado, tem pedido, que você tem clamado por ela, para que Deus transforme o teu coração, e de repente você fica sabendo que essa pessoa entregou a vida a Cristo, e ela bate na sua porta. O que você faz? A pessoa que você nunca jamais queria ver na sua vida. Conta essa história na Segunda Grande Guerra. Um general do Brasil, patente mais baixa, general, patente mais alta. Esqueci o nome da patente mais baixa, me perdoe. E eles estavam na Europa prestando apoio. E quando chega o general, vê então o brasileiro, o soldado brasileiro e um soldado alemão, e eles conversando. Lembre-se, são inimigos, é guerra. E o general fica indignado e diz: o que é isso? Você está conversando, dialogando com o inimigo? E a resposta
Então, do rapaz, aqui não tem inimigo, Senhor. Que aquele alemão, ele tinha o Novo Testamento em alemão no seu bolso, e aquele rapaz falava alemão. Ele disse que era cristão. E os dois conversavam amigavelmente. Porque em Cristo não existem inimigos. Em Cristo existem aqueles que foram salvos, redimidos. Efésios capítulo 1, verso 7 e verso 8. Nele, Cristo Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. O milagre da graça de Deus é que Ele nos vivificou para nós nos relacionarmos com Ele. Nós temos um conceito errado do que é ser livre em Cristo. Nós temos um conceito errado da liberdade que nós temos em Cristo, dessa graça que nos alcançou. Nós temos a ideia de que o Senhor nos alcançou para viver a vida que eu quero. O Senhor nos salvou, vai viver da forma como você quer, trate as pessoas da mesma forma como você quer. Não, Ele não faz isso. Ele te livrou, te libertou da escravidão do pecado, para você viver uma nova vida com Ele. João 10:10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Isso é graça. É o amor mais do que recebido. É o amor não merecido. É uma vida que eu não merecia. É um presente que eu não merecia. É o favor que eu não merecia, mas que Ele pagou o preço. Se você entregou a vida a Cristo Jesus, e eu espero que você tenha entregado a vida a Cristo Jesus, coloque seu coração diante de Deus e trate aquilo que precisa ser tratado, que não está em conformidade com o amor e o agir dele. Porque isso está te prendendo. Porque senão você vai ser um belo de um religioso, mas não de um crente salvo do jugo do pecado. Você ainda vai estar preso às correntes. Por isso, o mês da reforma, os reformadores nos deixou um dos solas, e um dos solas é sola a graça. Porque a salvação é só pela graça. O Evangelho fala de graça, mas ele não deixa de falar de custo. O custo para seguir a Cristo envolve abrir mão do meu senso de justiça. Envolve o conceito de abrir mão da vingança, porque a vingança pertence a Ele. E dizer, eu quero viver pela graça. Curva a sua cabeça. Nós não somos merecedores desse amor, mas mesmo assim o Senhor nos ama. Nós não somos merecedores desse grande presente, mas mesmo assim Ele nos amou e nos aceitou. Eu quero que você se coloque diante de Deus e coloque a pior situação que você possa ter vivido na tua vida. E talvez coisas que estejam lá dentro dele, que você precisa tratar. Coloque diante da cruz e peça graça sobre graça na tua vida, para que você possa então desfrutar plenamente da presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te exaltar, te bendizer, te glorificar, Senhor. Ó Deus, nós queremos viver de fato na dimensão do Evangelho. Nós queremos viver de fato na dimensão da graça, Senhor. Sem o jugo da religião. Sem a máscara do religioso, do farisaísmo, Senhor. Nós queremos viver longe da hipocrisia. Nós queremos sim, ó Deus,
viver essa graça de Cristo com responsabilidade, entendendo de que nós fomos aceitos diante do Senhor, de que não custa nada para nós, por isso nós não somos merecedores, mas nós recebemos um presente tão grande, Senhor. Mas nós precisamos estender mãos graciosas, precisamos estender atitudes de graça para com a vida daqueles que estão perto de nós, para que o bom perfume de Cristo prevaleça, para que nós possamos ser sal nessa terra, para que nós possamos ser luz desse mundo. Nos dá a capacidade através do Teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém.